O fracasso, projeto do PSG lá do Gustavo Max, então já deixa o like, comenta, se inscreve e bora lá reagir. O PSG fracassou de novo, e essa foi a cara do Kylian Mbappé na zona mista depois de ser eliminado. Você... O Paris Saint-Germain atualmente é um clube mundialmente conhecido. Os caras chegaram a montar o ataque dos sonhos há alguns anos, com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Mas MSN não, assim, né? MM, né? Não conseguiram conquistar o tão sonhado título da Champions League. O time parisiense não conseguiu nem sequer se tornar uma ameaça na competição, que era o principal foco do projeto. E depois de trocarem todo o time e criarem um projeto Mbappé, o plano novamente fracassou. E o Sheik ficou pistola, porque já são 13 anos sentando, e até agora nada. Mas para entendermos melhor todo esse projeto de montar uma grande equipe, precisamos voltar no tempo, lá em 2011, quando o clube foi comprado por um fundo de investimentos do Qatar, o Qatar Sports Investments, que pagou cerca de 50 milhões de euros, além de assumir as dívidas que o clube possuía, o que chegava no valor próximo a 100 milhões de euros. O foco dos caras era soltar a bagatela financeira na mesa para que o time 150 milhões, muito dinheiro, máquina de ganhar títulos e uma superpotência do futebol. Com a aquisição do clube pelo fundo de investimentos, o CEO do QSI, o Nasser Al-Khelaifi, passou a ser também o presidente do PSG, e a equipe passou a fazer grandes investimentos e contratações. Na época, os caras já ganhavam o francesão e a Copa da França com certa facilidade, mas isso não era mais que a obrigação, e o foco real dos caras desde o início do projeto era ganhar a tão sonhada Champions League. E para isso, eles não iam economizar na parte financeira, já que dinheiro para eles não era problema. Então, na temporada 2012-13, a história começou a ser feita, e o elenco de estrelas começou a ser montado. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lucas Moura e Ezequiel Lavezzi foram os principais nomes que chegaram nessa temporada para a reformulação do elenco. Ao todo, esses jogadores custaram cerca de 151 milhões de euros, e toda uma expectativa foi criada em cima dos caras. De início foi promissor, já que o Paris conquistou a Ligue 1 e o recém-chegado Ibra tinha sido o artilheiro com 30 gols. Poxa, o Ibra Mas na Champions veio o primeiro fracasso. Os caras conseguiram vencer o Valência nas oitavas de final, mas nas quartas pegaram o gigante Barcelona de Messi e companhia e acabaram sendo eliminados, assim como na Copa da França, que também acabou caindo nas quartas de final. Na temporada 13-14, novas contratações foram feitas para completar o elenco que ainda carecia de jogadores em algumas posições, e por isso, Marquinhos, Cavani, Cabaye e Digne foram contratados para preencher os buracos em campo. Um investimento que custou 136 milhões de euros. O time ficou equilibrado, e o ataque na época poderia ser considerado um dos melhores, com Cavani, Ibra e Lavezzi. Mais um desenrolar da temporada, mais o mesmo. O PSG venceu mais uma vez a Ligue 1 com facilidade, já que a liga era bem fraca e não tinha um adversário à altura do time de Paris. O problema foi que, quando chegou o mata-mata da Champions League, a situação não foi a mesma. O PSG enfrentou o Leverkusen nas oitavas e passou com facilidade, mas nas quartas de final da competição, eles enfrentaram o Chelsea da Inglaterra. Até venceram o primeiro jogo por 3-1, mas na volta, o time decepcionou e tomou 2-0 do clube inglês, sendo eliminado por saldo de gols e caindo mais uma vez nas quartas de final do torneio. 2 decepções consecutivas na Champions, mesmo investindo uma bagatela. Só que a diretoria do PSG ainda não estava satisfeita. Então, mais uma vez o time parisiense voltou ao mercado para torrar um pouco mais de grana e trazer mais jogadores renovados para montar o time perfeito. Com isso, na temporada 14-15, chegou o zagueiro brasileiro Davi Luiz e o Aurier para completar a defesa da equipe, totalizando 60 milhões de euros de saída dos cofres. Com os investimentos aumentando, obviamente a cobrança em cima do time seria maior. A diretoria do PSG queria uma única coisa, que o time conquistasse a Liga dos Campeões. Só que os caras tiveram azar de, naquela temporada, pegar um dos melhores times da década, o Barcelona, que contava com o famoso trio de ataque MSN. Saudade de ver esses caras juntos. Mais uma vez, o Paris fez feio e perdeu os 2 jogos, o primeiro por 3-1 e o segundo por 2-0, fechando mais uma vez sua participação com outra eliminação precoce. E pior, caindo na mesma fase dos anos anteriores. Tanto a diretoria só nas quartas tá doido. Já estavam cansados. Por isso, algo precisava mudar para que o time se tornasse mais competitivo contra os outros clubes europeus. E como o dinheiro nunca foi problema para esses caras, eles foram brincar no mercado da bola. Então, na temporada 2015-16, eles contrataram o argentino Ángel Di Maria, que era um dos melhores jogadores da época e vinha de muitas conquistas pelo Real Madrid, ou seja, uma ótima contratação. Além dele, também chegou o Kurzawa e o goleiro Kevin Trapp, elenco mais uma vez renovado para a temporada e para brigar na Champions. Bom, isso era o que todos achavam, que esse time era diferente dos anteriores. Parecia bem mais completo, com uma boa defesa, um meio-campo habilidoso e um ataque artilheiro. Ganharam tudo que deviam ganhar lá na França. Nada mais que obrigação. Mas o foco mesmo era a Champions League. Nas oitavas de final, o PSG bateu de frente com o Chelsea e eliminou o time inglês vencendo os 2 jogos. Com isso, o Paris foi para as quartas e enfrentaram o Manchester City.
No jogo de ida, empate por 2-2. Só que na partida de volta, eles perderam de forma dramática por 1-0. E novamente, o fantasma das quartas assombrava Tá o PSG. louco, a gente tocar nas quartas, tá louco. Já que havia sido 4 temporadas consecutivas sendo falta de sorte nas quartas de final. E toda a diretoria do PSG só via seu alto investimento em contratações descendo pelo ralo. Mas é aquele ditado: nada que seja tão ruim que não possa piorar. E com o PSG, esse ditado serve como uma luva justa. Na temporada seguinte, a de 2016-17, mais uma vez o PSG gastou uma bagatela em contratações. No total, foram 135 milhões. Chegou o meio alemão Julian Draxler, o atacante Gonçalo Guedes, o atacante Jesse Rodrigues e mais alguns outros. O problema foi que o PSG nessa temporada parecia ter regredido em relação às anteriores. Mesmo tendo investido uma grana, nenhum dos reforços tiveram destaque na temporada. Na Champions, eles chegaram nas oitavas e enfrentaram o gigante Barcelona novamente. No primeiro jogo, o PSG, acredite se quiser, fez bonito, com surpresa de todos. Venceram por 4-0 e praticamente garantiram a vaga na próxima fase. Porém, no jogo de volta, algo bizarro aconteceu. O Barcelona jogou muito. O PSG estava com a vaga garantida até os 88 minutos do segundo tempo, quando perdia por apenas 3-1. Ou seja, no agregado estava 5-3 por Paris. Era impossível perder, mas os caras conseguiram fazer essa proeza. Somente o Neymar, até o Neymar jogou muita bola. O brasileiro Neymar. Tá. No fim, o PSG já foi mágico pro Neymar e foram eliminados nas oitavas. A coisa estava feia. O projeto de vencer a Champions League nem havia chegado perto do desejado. O PSG precisava de uma luz, urgente até. Eles já estavam cansados de ser saco de pancadas. Então, na temporada 2017-18, a solução foi um jogador brasileiro que estava brilhando em solo blaugrana, o famoso príncipe da Catalunha. Neymar se tornou a contratação mais cara da história do futebol. Os caras fizeram questão de desembolsar 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Em uma das movimentações. Acho que até hoje, né? O Neymar é o mais caro, né, galera? Do Neymar futebol. chegava com a expectativa de mudar todo o rumo de Paris. Chegava como peça fundamental. E ainda teve outras contratações para ajudá-lo nisso. Daniel Alves também jogou bem no PSG. Todos eles, junto com o Neymar, custaram para o PSG 238 milhões de euros. Um baita investimento. O maior que o clube já tinha feito em anos. Além disso, eles também contrataram um jovem promissor, Kylian Mbappé, por empréstimo. O craque era jogador do Mônaco e estava em ascensão no mundo da bola. Assim como todo investidor, o PSG também queria colher frutos de toda essa grana investida em jogadores. Mas ainda nessa temporada não foi o suficiente, porque nas oitavas de final da Champions League, pegaram o gigante Real Madrid que vinha de 2 Champions consecutivas nos anos anteriores, e não deu outra. Nem o Neymar foi suficiente para levar o PSG para a próxima fase. Teve nem conta, o Real Madrid jogou muito essa competição aí. Já na Champions seguinte, 2018-19, eles contrataram o Kylian Mbappé em definitivo do Mônaco, e também investiram em outros 3 jogadores, o Leandro Paredes, o Thilo Keller e o Juan Bernat, e de sobra ainda contrataram o lendário goleiro italiano Gianluigi Buffon. Só que novamente eles pipocaram. Naquela época, Neymar e Mbappé eram grandes amigos, e o brasileiro que estava machucado em casa ficou todo feliz quando viu Mbappé marcar um gol pro PSG nas oitavas de final contra o Manchester United. Ai! Gol! É o pé, rapaz. Vamos, eu falei! No jogo de volta, o PSG também estava vencendo por 3-1 no agregado. Mas dessa vez, o Neymar viu do estádio o time levar 2 gols e ser eliminado nas oitavas de final pelo United. Caramba, golaço do Lukaku. O brasileiro ficou assim, sem reação e de boca aberta. Era o fim de mais um sonho do PSG. Além disso, o Neymar, que era o craque do time, havia se arrependido de ter ido jogar na equipe francesa e pediu para voltar para o Barcelona, o que não aconteceu. A torcida ficou furiosa com ele, e o clima por lá era horrível. Na temporada seguinte, 2019-20, mais contratações e de novo eliminá-lo nas oitavas ou nas quartas, certo? Errado. Pois é, porque foi nessa temporada que o Neymar jogou muito na fase final da competição. Melhor temporada do Neymar pelo PSG. Dortmund e Erling Haaland, o Ney foi o protagonista. Sem dúvida, tá louco. Do norueguês que havia zoado com os caras antes do jogo de Paris. A equipe francesa foi para as quartas. Por conta da pandemia, tivemos mudanças e os jogos passaram a serem partidas únicas. Contra a Atalanta da Itália, eles passaram um sufoco, mas venceram no finalzinho, marcando 2 gols nos minutos finais. Um com Marquinhos e o outro com Choupo-Moting. Na semi, passaram um carro e meteram 3-0 no Leipzig. Neymar, Mbappé e companhia estavam jogando muito e chegaram até a grande final, enfrentando o gigante Bayern de Munique. Mas novamente, eles sentaram na graxa e perderam por 1-0. Pela primeira vez na história, eles chegavam a uma final, o que já era um grande avanço. Eles até tiveram chance de vencer o Bayern de Munique, mas não deu. No fim, eles se contentaram apenas com os títulos franceses. No ano seguinte, eles não fizeram grandes renovações e até foram longe na Champions. Chegaram na semifinal, mas perderam para o Manchester City. Aquilo motivou a diretoria, que foi no mercado da bola contratar grandes nomes para a temporada seguinte.
Lionel Messi, Sérgio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Nuno Mendes e Danilo Pereira se juntaram à equipe. Com Neymar, Mbappé e Di Maria, aquele era o que poderíamos chamar de galácticos franceses. O Paris Saint-Germain era muito bacana o time do PSG. Do futebol atual. Só craque, tá louco. Fadas não deu certo. O trio de ataque começou a se desentender. Neymar e Mbappé deixaram de ser amigos. E o clima no vestiário, que era horrível, começou a refletir dentro de campo. Na Liga dos Campeões, eles fizeram jogos não tão empolgantes para um elenco tão prestigiado. E nas oitavas de final contra o Real Madrid, eles levaram uma remontada histórica e perderam toda a moral com a torcida e com os outros clubes da Europa, que passaram a não temê-lo o poderoso PSG. Com isso, a diretoria tomou uma postura drástica e deixou o time nas mãos de Kylian Mbappé, dando a ele um certo controle sobre a equipe para que ele renovasse seu contrato. Mbappé queria ser o craque do time e que todos jogassem para ele. Além disso, ele tinha voz às contratações do clube e também pediu a saída de alguns outros jogadores. O clube aceitou tudo, e boa parte do elenco ficou revoltado. Durante os jogos do francesão, era nítido que o clima era ruim entre os jogadores, principalmente entre Neymar e Kylian Mbappé, que se desentendiam nas cobranças de pênaltis e também no entrosamento durante as partidas. E essa briga de egos fez efeito. Na Champions League, eles foram eliminados nas oitavas de final para o Bayern de Munique e deram adeus à competição. Aquilo marcou o fim do projeto Galácticos do Paris. E no fim da temporada, Neymar, Messi, Verratti, Sérgio Ramos e companhia deixaram a equipe. E o time passou a ter uma única estrela, o Kylian Mbappé. Aliás, ele quem pediu a saída de Neymar. Falou que só ficaria no time por mais uma temporada se o brasileiro fosse mandado embora. E foi o que aconteceu. Agora, o PSG era o clube do Donatello, e ele pediu a contratação de alguns jogadores medianos. O Paris investiu pesado em algumas contratações duvidosas, como o Kolo Muani e, além dele, o Ousmane Dembélé, que ficou com a camisa 10 e a obrigação de substituir o Neymar. O francesão, eles não fizeram mais que a obrigação. Só que na Champions, o negócio não foi fácil. No meio de altos e baixos, eles chegaram até as quartas de final contra o Barcelona, o ex-clube do Dembélé, e aplicaram uma grande remontada para cima dos Coolers. Mbappé e Dembélé jogaram muito, e isso deu muita moral para os jogadores. Jogaram muita bola, principalmente o Dembélé, tá louco. Mbappé voando e sendo um dos melhores jogadores do mundo na temporada. Imagina só se ele conseguisse vencer aquela Champions. Depois de pedir a saída de Neymar e Messi, o camisa 7 ia provar que era genial sozinho, e os caras fariam até uma estátua dele na porta do estádio, para quem sairia do time como vilão. Se vencesse, ele sairia como herói. Mas o que aconteceu na semifinal foi que o Borussia Dortmund foi uma pedra no sapato do Paris. Os franceses não jogaram bem e carimbaram a trave. Foram eliminados para os alemães e o Mbappé, que não renovou seu contrato, jogou sua última partida de Champions pelo PSG. Nas últimas 12 participações consecutivas na Liga dos Campeões, de 2013 a 2024, a campanha do Paris foi essa. De 2012 a 2013 só quartas. 2015 e 2016 parou nas quartas. Depois, 3 anos seguidos nas oitavas. 2019 e 20 chegaram até a final, e depois foram até a semi no ano seguinte. Para fechar, 2 oitavas e novamente caíram na semi. 0 títulos. O sonho de vencer a Liga dos Campeões ficou para a próxima. E a pergunta que não quer calar é: o que será do Paris Saint-Germain a partir de agora? Sem Neymar, sem Messi, sem Di Maria e agora sem Kylian Mbappé. A estrela da vez é o Dembélé. Galera, o que adiantou? O Mbappé mandou o Neymar embora, mandou o Messi embora, disse que ia ficar com o PSG pra ele e tudo. Ficou uma temporada aí com o PSG, acabou caindo pro Borussia Dortmund. O Borussia jogou muita bola, ganhou dele na Champions. Aí agora ele saiu, foi contratado pelo Real Madrid, deixou o PSG na mão, que o PSG gastou maior grana pra fazer o time em volta dele, pra no final o Mbappé acabar saindo. E eu também não entendo, mano, como que não deu certo o Mbappé, o Messi e o Neymar, de uns 3 caras gigantes do futebol, não conseguiram chegar, como é que fala, dar certo, né, o time ganhar uma Champions, que era o que todo mundo queria. E incrível que pareça, a única Champions que o PSG chegou mais perto de ganhar foi 2020, e que o Neymar foi o principal cara de ter levado o PSG pra final da Champions 2020. Pena que não conseguiu ganhar, porque se tivesse ganhado, o Neymar, tanto que o pessoal falava mal dele lá, os franceses tudo, tava tudo bravo com ele, seria tudo, ia tudo vangloriar ele por ter dado esse título pro PSG. Mas não foi isso que aconteceu, né? O PSG hoje em dia continua sendo um time que tem muito dinheiro, que faz muitas contratações erradas e acaba sendo aí um saco de pancada para muito time gigante, tipo Barcelona, City, Real Madrid, que não consegue ganhar nenhum desses times assim, porque é um time bagunçado demais, a gente sabe como é. E é isso, depois que o Messi, Neymar saiu e o Mbappé, acho difícil eles chegarem de novo numa final aí da Champions League. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!